E chamar a nossa segunda palestrante, a professora Verônica Abdala, que é gerente de Serviços e Produtos de Informação da BIREME, Centro Especializado da Organização Pan-Americana, BIREME, OPAS, OMS, coordenadora de projetos da Cooperação Técnica para Aplicação da Biblioteca Virtual em Saúde em plataformas e portais, e teve um papel muito importante em várias iniciativas nacionais e da cidade de São Paulo também, nas parcerias e nos programas da área da saúde. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Ana, o convite. É de verdade uma honra grande estar aqui participando nesse fórum, né, nesse encontro aqui. Nem sei se eu estou à altura, como eu estava falando para ela, de tão assim, pela excelência das discussões e da relevância do tema. Mas, de verdade, eu estou aqui muito também para aprender, muito dentro do que foi falado na palestra, na primeira conferência, né? Eu acho que é isso, a gente está aqui para trocar experiências, aprender, ensinar. Então, eu vou transmitir um pouquinho do trabalho que eu tenho feito na área de... não é só na área do mapa de evidência, que é o tema que eu trouxe hoje, mas nesse trabalho de fazer com que o conhecimento científico, que os resultados das pesquisas, que as evidências sejam usadas, sejam, enfim, embasem as decisões, sejam incorporadas no processo, principalmente na área da saúde, que é a área que eu trabalho. Então, eu vou falar um pouquinho dessa experiência de construção de mapas de evidências, mas quero colocar isso num contexto inicial, que é o que me move, vamos dizer assim, nesse trabalho há mais de quase 30 anos. Eu tenho plena convicção, certeza, e todos vocês também, de que o acesso ao conhecimento científico, aos resultados das pesquisas, é essencial para o desenvolvimento em todas as áreas, e mais ainda especial na área da saúde, porque é um tema super sensível, né? E como fazer que esse conhecimento, que essa evidência científica, de fato, permeie, seja parte, informe, embasem as políticas, os processos, as decisões, a inovação na área de saúde coletiva e individual, na gestão, na educação, enfim, na comunidade como um todo. O que eu estou falando aqui é como fazer essa união perfeita entre a pesquisa e a prática, entre a pesquisa e a gestão, entre o saber e o fazer. Né? Esse é o que move, inclusive, o próprio trabalho da minha organização, que é a BIREME, Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação na área da Saúde, que é da Organização Pan-Americana da Saúde, que tem como missão, há mais de 50 anos, promover esse uso desse conhecimento, o acesso a esse conhecimento e aplicar ele na saúde. E é representado um pouco por esse gráfico, que, apesar de ser de 2005, estou aproveitando também, ecologicamente correta aqui no aproveitamento, mas e muito em função da realidade ainda presente, da atualidade desse gráfico, dessa imagem, que mostra essa diferença entre quem deveria estar usando a informação e quem produz esse conhecimento, né, os pesquisadores, que, por sua vez, muitas vezes estão fazendo pesquisas que acho que agora nem tanto, mas que interessam a eles mesmos e não tanto à sociedade, ou o que a gestão, no caso aqui colocado como a área da política, necessita dessa informação, ou se fazem, ou se produz esse conhecimento, o outro lado não fica sabendo e diz que um não fez e que falta sempre evidência. Não tem evidências, não tem conhecimento. E esse conhecimento, às vezes, tem, sim, existe esse conhecimento, e ele não é absorvido, vamos dizer assim. Então, é o que a gente chama de know-do gap, né, desse espaço, e é preciso, então, a gente construir essas pontes para ligar esses dois mundos aqui. E aí tem várias iniciativas nesse sentido. Uma delas é uma chamada Knowledge Translation,
que não é exatamente tradução do conhecimento, tradução no sentido de tradução de idioma, mas de tradução da linguagem científica ou dos resultados dessa pesquisa em enfim, para o entendimento do outro lado que possa, então, enfim, lançar mão desse resultado de pesquisa, desse conhecimento. E mais justificado do que para a área da saúde não há, né? Onde a gente tem recursos limitados, onde a gente não pode dar o luxo de tomar decisões não informadas e não baseadas em evidências e no conhecimento e no que diz a pesquisa. Já passamos do tempo de usar a informação porque eu acho que é assim, porque sempre foi assim, porque minha intuição diz que é assim. Então, é importante juntar esforços entre a pesquisa, entre a academia e a prática, o serviço, para, de fato, a gente ter, se não temos evidência, que essas evidências sejam construídas, que tenhamos essas pesquisas e fazer esse diálogo acontecer, vamos dizer assim. A gente viu na apresentação sobre a internet que, de fato, a internet é global, não tem barreira, não tem lei, né, não tem, enfim, é um mundo realmente global, né, sem fronteiras. E isso também é muito presente para o conhecimento científico. Isso, a gente tem cada vez mais acesso a essa informação. Não dá para dizer hoje, não tem informação sobre isso, não tem evidência sobre isso. Tem, alguma coisa tem, né? Encontrar essa informação hoje também já não é tão mais uma desculpa a ser dada, não consigo acesso a essa informação, por isso eu não uso essa informação na minha decisão, isso já é também algo do passado, embora tenha outras barreiras aí. Mas a sua aplicação é sempre local, e isso é importante, essa mensagem aqui. Então, é importante a gente ter pesquisas que retratem essas realidades que a gente tem, aonde as decisões são tomadas. Então, de fato, mesmo o conhecimento sendo global, ele acaba sendo aplicado aqui, e se ele nasce a partir de um ponto, né, de partida, de um contexto de estudo, ele está mais aplicado àquele contexto onde aquela realidade se repete. Então, é muito importante valorizar e desenvolver muito as pesquisas nos nossos contextos, porque ela vai ter maior aplicabilidade. Bem, aí os nossos desafios para usar a evidência e usar o conhecimento, fazer com que isso seja algo bastante fácil, né, transparente, sistemático. Primeiro é que falta um pouco essa cultura do uso da evidência, principalmente na gestão, pelos tempos, tem várias explicações aqui. O idioma do conhecimento científico, às vezes, também, e muitas vezes, é uma barreira. Vocês sabem que a gente publica, né, os artigos científicos, a maioria é em inglês, se quer chegar em revistas de grande prestígio, e isso leva a uma certa... enfim, há uma temática interessante, porque se vem de um contexto brasileiro, eu publico essa em inglês, e aquilo é mais aplicado para nós, a gestão, às vezes, tem dificuldade de acesso a esse artigo científico, na forma como ele é escrito, na metodologia científica, e ainda em inglês, então isso acaba sendo algumas barreiras, que atende mais para as exigências, vamos dizer assim, do mundo acadêmico, mas pode ser uma dificuldade do seu uso. A baixa representatividade do contexto local nas nossas pesquisas, nas publicações, entender que o conhecimento científico ele não é predominante numa decisão nenhuma, ele é um componente disso, vários outros elementos entram no processo de decisão, na formulação de uma política, isso é importante colocar o conhecimento científico no seu lugar. Muita informação primária, muitos estudos, só na Biblioteca Virtual em Saúde a gente tem 30 milhões de referências bibliográficas. Então, imagina, numa emergência, numa situação assim que tem que tomar uma decisão rápida, até mesmo na clínica, não, só um minutinho que eu vou dar uma consultada aqui na Biblioteca Virtual em Saúde, ver o que tem lá. É muito difícil que isso aconteça nos momentos da decisão. Quem está fazendo pesquisa, isso já é parte do tempo dele, de pesquisar, enfim, depende de onde você está e para que você vai usar essa informação. Se é para tomar a decisão, esses tempos são muito diferentes, né, ágeis, e precisamos ter mais acesso a sínteses, a revisões, para um pouco resumir aí, ou agrupar
a quantidade de informação que a gente tem hoje. Vivemos realmente num mundo de muita informação. E trocar, de fato, esse tema da decisão informada pela experiência, vamos dizer assim, ou eminência, às vezes até crença, para realmente essa decisão informada e não mais baseada, como dizia, por evidências, porque ele é um componente. Bem, aí a gente responde um pouco a esse tema. Falta evidência, afinal? Não, não falta evidência. A gente tem 30 milhões só na Biblioteca Virtual em Saúde, no PubMed. Na área da saúde é que mais publica informação. A maioria dos artigos, a grande maioria dos artigos e da literatura disponível são estudos primários, o que, para quem toma decisão, acaba tendo uma dificuldade maior, que às vezes tem que ler muita coisa para chegar a uma conclusão. O que pode enfrentar esse dilema ou diminuir esse problema são as revisões sistemáticas. Então, hoje a gente tem na Biblioteca Virtual em Saúde 325 mil revisões sistemáticas, o que é 1% do total. Também tem as overviews, que seriam revisões de revisões. Então, isso também vem agora começando a aparecer muitas revisões de revisões. Tem cerca de 12 mil. Então, a gente vê que tem agora um aumento muito grande de revisões sistemáticas para várias áreas. Eu estou falando sempre na área da saúde aqui. Tá? E, mesmo assim, as revisões sistemáticas têm algumas questões interessantes relacionadas para quem precisa tomar a decisão. Bem, agora eu chego na apresentação dessa nova ferramenta, posso dizer assim, um método, que é de resumir, de revisão também. Ele é uma ferramenta considerada de tradução do conhecimento, que ajuda na aproximação desses dois mundos, vamos dizer assim, da prática e da academia, da pesquisa. Então, o mapa de evidências ele emerge da metodologia de síntese, de revisão, tá, ou do método de overview, para, enfim, fazer essa sistematização de tudo que existe na literatura de uma determinada área temática específica. Também ele tem a mesma característica de uma revisão sistemática. Ele tem que ter um método reproduzível, é transparente, tem uma busca explícita do que foi incluído no mapa, com os critérios de inclusão e exclusão, tudo isso bem informado ali, explícito no processo, que é similar ao que se faz numa revisão sistemática. Aí vem a diferença aqui importante. Uma revisão sistemática, em geral, ela responde a uma questão específica. Não sei se alguém daqui já fez revisão sistemática. A primeira coisa que você tem que definir é qual é a pergunta de pesquisa. É uma pergunta muito clara. Qual a efetividade da dose tanto de aspirina todo dia para reduzir AVC? Sabe, botar uma pergunta assim simples. Então, uma pergunta específica ao ponto e ele vai buscar todos os artigos, faz a revisão sistemática bastante útil. Um mapa de evidência já é diferente, ele tem uma abordagem maior, ele responde a muitas perguntas dentro de uma mesma temática e não necessariamente só a uma pergunta. Então, ele faz um foco na natureza e no volume, na característica da literatura, maior do que de uma revisão sistemática. E tem o envolvimento, né, dos interessados, stakeholders aqui, desde o início do processo de construção da pesquisa. Então, normalmente, uma revisão sistemática é você aí com o seu pesquisador, ou com um grupo, às vezes, de pesquisa, que está ali, enfim, definindo e tal. Aqui, não, no mapa de evidência, o interessado, muitas vezes até o gestor, fala assim, participa do processo de construção do quais são a temática do mapa, como vai buscar, aonde vai buscar e como quer ver aquele resultado mapeado, sistematizado ali no produto final. Então, ele é particularmente útil para sintetizar e aumentar a coerência, dando forma a um campo de interesse amplo ou diversificado, onde as informações são encontradas em diferentes setores. Então, tem sido muito usado em outras áreas, não só da saúde, mas principalmente das ciências sociais, veio dali os primeiros mapas. E tem uma pequena quantidade já de mapas, que eu acho grande, já mais de, sei lá, deve ter uns 100 e poucos mapas, pelo menos eu achei no PubMed, uns 100 e poucos mapas de evidência nesse formato que eu vou apresentar aqui. Bem, a gente bebeu, vamos dizer assim, dessa metodologia, né, do 3IE,
que aplica, tem uma ferramenta mesmo, que aplica o mapa e tem toda a metodologia lá explicada. E o principal do mapa é que ele tem realmente que apresentar visualmente, né, a todos os estudos que foram sistematizados, identificados na pesquisa, categorizados, e apresenta isso no mapa mesmo, visual, que dá uma ideia bem geral de tudo daquela área. E mapeamento, né, o plotar, né, os estudos dentro do mapa, ele segue uma estrutura do tipo de intervenção e qual é o resultado daquela intervenção. Vou mostrar um caso, porque fica mais fácil aqui um exemplo. Essa aqui é a página do 3IE, onde a BIREME, no caso, entrou, a gente analisou, estudou, fizemos uma parceria com eles, e eles nos passaram a metodologia. Agora a gente está aplicando a metodologia in-house, em casa, né? Então, a gente já tem a metodologia adaptada ou inspirada na... E aí eu peguei aqui um primeiro mapa de evidências sobre atenção primária para mostrar como exemplo o que são, mas está disponível essa plataforma online, pode acessar. Então, esse mapa sobre os serviços, né, a entrega dos serviços de atenção primária, dos sistemas de atenção primária, medição da performance, né, do serviço de atenção primária, onde eu vou aumentar, eu fiz aqui, bem, as bolinhas, aí os círculos, é a cor, o cinza está falando que são estudos de avaliação de impacto, o verde, dali para frente, são revisões sistemáticas, que entrou aqui. Sempre a gente busca melhor nível de evidência em termos de confiabilidade, difícil mapear estudos primários para um tema tão amplo disso. O mapa ia ficar completamente sólido, né, de tantos círculos aqui. Então, são revisões sistemáticas que entraram aqui, e é o nível de confiança dessas revisões sistemáticas que tem a ver com a metodologia, a forma de aplicação da metodologia. Então, a cada cor ali, o alto nível de confiabilidade, de confiança, verde, depois um rosa, médio, um vermelho, low, baixo, e protocolo de revisão sistemática azul. Então, fazendo um zoom aqui um pouquinho, lá estão os resultados, então, e aqui estão as intervenções para a questão da performance dos serviços de atenção primária. Então, eu tenho um aqui, por exemplo, na área de educação, um tipo de intervenção que é educação continuada. Então, vários tipos de intervenção no serviço de atenção primária, e ali os resultados alcançados também agrupados por tipo de outcomes, né, de resultados, e o resultado direto ali. Então, cruzando, né, um eixo com o outro, a gente consegue, por exemplo, aqui na questão de desenvolvimento de habilidades e competência dos profissionais, né, na bolinha cinza são avaliações de impactos, e quanto maior é o círculo, é o maior número de estudos que eu tenho aqui. Se tem um círculo pequenininho, é pouco estudo que está ali. Aqui são 5 estudos de avaliação de impacto, tenho a lista dos... Veja que é uma base de dados, é uma forma de consultar e navegar numa grande base de dados de uma forma organizada, esse conhecimento que existe sobre essa temática. Então, eu acesso os documentos, clicando, eu vou para o documento em si, e você tem toda a navegação aqui. Se eu clico numa bolinha rosa ali, ou vermelha ali, eu tenho 2 revisões sistemáticas, então ele mostra o número, mostra as revisões, e ali, se é no azul, tinha uma revisão, que é um protocolo, na verdade. Então, isso é navegável e pesquisável também. Algum desses estudos aqui é do Brasil, de todos esses estudos mapeados, você consegue fazer um filtro e você vai mapear, vai refazer o mapa só com os estudos que têm a ver com o Brasil dentro dessa temática. Então, isso é uma forma, imagina para um gestor ver isso, ele vê todas as opções possíveis, então, que tipo de abordagem ele quer fazer, ou que tipo de estratégia ou intervenção no sistema, ele consegue ter uma visão muito ampla, diferente do que ele teria entrando em cada uma das revisões sistemáticas que fala sobre esse temática. Acompanha o mapa um informe curto, esse aqui é um curto, e um mais completo, para dizer mesmo assim, ok, funcionou ou não funcionou essa capacitação em serviço para desenvolver habilidades e competências nos provedores da atenção primária, né, daqueles que atuam na atenção primária.
essa resposta, o quanto funcionou e como que é isso, como foi feita essa capacitação, essa educação continuada e tal, são detalhes que você vê no informe escrito, é um documento mesmo, bem prático, bem com metodologia muito interessante, a forma de apresentar. E aí eu quero contar um caso real, né, que eu estou trabalhando, para ver como esse mapa de evidência pode responder a uma questão da gestão e embasar, de fato, uma política. Essa é a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do SUS, onde tem, acho que são 29 práticas integrativas e complementares aqui. Isso não foi do governo atual, foi do governo passado. E a primeira pergunta que a gente foi defender essa política no Ministério da Saúde, e a primeira pergunta que o ministro nos fez, assim, qual a evidência dessas práticas? Essas práticas só vão continuar na política se mostrar que tem evidências de aplicação clínica dessas práticas. Então, qual a evidência que tem? Ok, a política não foi formulada, ou tem, mas eu não tenho conhecimento se foi formulada com todo esse mapeamento da evidência que existia para embasar a política, eu não tenho essa informação, mas, de fato, aqui, e a gente vai fazer, então, a proposta foi, ok, vamos fazer um mapa de evidência para essas práticas que estão aí, individual, uma para cada prática, obviamente, que não dá para fazer um mapa de evidência, e vamos começar por essas práticas que estão aí. Então, tem evidência, a gente sabe, só para meditação, tem mais de 500 revisões sistemáticas, isso assim, fechando só com meditação. Então, tem muita evidência sobre isso, e que pode funcionar, evidência qualitativa, evidência quantitativa, e que pode ser mapeada, sistematizada, e pode usar a mão, e pode resolver muito, inclusive questão de recursos mesmo. Hoje, meditação, vocês sabem que pode ser usada na questão de saúde mental, que é um grande problema para nós, para o mundo inteiro, não é só para nós. Questão de depressão, que se gasta muito dinheiro com remédios, né, enfim, e que não resolve. E há muita revisão sistemática mostrando que isso funciona, só que tem que estar organizado o sistema de saúde para entregar essas práticas dentro da capacitar profissionais. Não é assim, bota no SUS essas práticas e resolve. Não é bem assim, mas a evidência está aí mostrando que pode funcionar. A gente vai mostrar onde e como funciona, através desses mapas de evidências, e incorporar isso na prática, são outros 500, né? Mas, pelo menos, a evidência é um componente disso, outros componentes vão entrar. Então, a gente está fazendo esses mapas de evidência. Para fazer isso, a gente teve um workshop com os grupos, isso não se faz sozinho, não dá para encomendar uma pessoa para fazer um mapa de evidência, em geral, é em grupo, envolvendo os interessados no tema, obviamente. E aí a gente fez o primeiro piloto, que foi na área de ozonioterapia médica, e o de ozonioterapia bucal está dentro da encomenda do Ministério, e aonde segue a mesma estrutura. Os desfechos estão lá, e as intervenções é a forma de aplicação da ozonioterapia médica, intramuscular, as formas de aplicação. Por exemplo, na meditação, qual vai ser a coluna da intervenção? As formas de meditação que a gente tem. E os desfechos, qual vai ser para a meditação? Para dor, para saúde mental, depressão, ansiedade, qualidade de vida, enfim, vários tipos de aplicação a gente tem para essas. E o importante, que eu não estava me escapando, que eu não falei, por que chama GAP, né? Evidence Gap Map? Porque mostra também as brechas, os espaços onde não tem uma revisão sistemática, ou não tem pesquisa ainda, mostrando é aplicável, poderia ser aplicável, por exemplo, a ozonioterapia para a redução do tempo de internação, é aplicado, mas não encontrei nenhuma revisão, está vazio a casinha ali, nenhuma revisão mostrando que aquilo tem algum tipo de resultado. Então, precisa fazer pesquisa. Então, um mapa de evidência também pode orientar e respaldar um edital de pesquisa, uma chamada de pesquisa para o SUS. Aonde falta pesquisa no SUS em determinados tipos de intervenções, é importante. Para a área de, se a gente toma os tipos de intervenção,
Me acabou meu tempo, na área de ensino à distância, aonde falta pesquisa para aplicada em qual área, isso é interessante fazer o mapa e você vai mapear bem legal. Bem, tem várias fases para fazer um mapa de evidência, eu não vou passar por ela, vou deixar com vocês essa apresentação, porque o meu tempo acabou, e quero ir para a última, só para dizer o que a gente pode lançar, na verdade, oportunidades de cooperação. Aqui são as etapas de como construir um mapa de evidências, que segue toda a metodologia, pelo menos no início, de uma revisão sistemática, até chegar num mapa de evidência plotado. Existem mapas de evidência aplicados para a área de e-saúde, de tecnologias de saúde aplicado, tem vários mapas. Vários não, mas, enfim, encontrei pelo menos uns 10 aí, interessante, quase todos mostrando a mesma lógica de apresentação. Esse é na área de telehealth, um mapa de evidência. Esse na área de telehealth também, para aplicado à mulher, enfim, e várias outras barreiras. E aí, só por último, quero deixar esse convite, né? Temos muito, podemos fazer muito juntos, tanto desenvolver novos mapas, juntar grupos de pesquisa, estamos bem à disposição, intercambiar experiências, desenvolver capacidades, né, para a aplicação dessa metodologia e publicar esses mapas de evidências na Biblioteca Virtual em Saúde. Acho que a gente tem aqui muitas oportunidades de cooperação. Muito obrigado.